Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Ficou faltando um anúnciozinho, o bazar, sábado agora, parece que é à tarde, não é? E vai até 10 da noite, lá na casa da irmã Elza. É um bazar beneficente, então queremos que os irmãos lembrem e participem. Tem coisa boa lá. Amém. Que bom que estamos aqui hoje à noite, estando junto com o povo de Deus, falando a palavra de Deus, é muito bom. Bom ver alguns irmãos aí, não é? Irmão Clóvis, irmã Tereza, irmão Clóvis não pôde vir por alguns domingos, deu para vir hoje, que beleza. Deus abençoe, espero que esteja melhor aí da coluna e coisas assim, não é? Nosso texto está em Neemias, abra sua Bíblia lá no capítulo 4. Neemias capítulo 4. E nós estamos aí em dias de comemoração, Dia das Crianças. E hoje eu gostaria de falar sobre a família. Neemias 4, versículo 14. E o texto diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amém? Neemias 4 relata a história, um pouco da história, em que Jerusalém foi atacada e o povo foi levado cativo. E aqui no capítulo 4 fala um pouquinho da reconstrução dos muros de Jerusalém, das famílias trabalhando para a construção desse muro, para a proteção deles, para então voltarem para suas casas. Lembrando que o muro daria proteção contra os inimigos, portanto eles precisavam construir esse muro rapidinho para que os inimigos para que eles encontrassem resistência contra os seus inimigos e suas casas, seus filhos, a família toda tivesse bem protegida. Neemias, diz o texto, ele faz uma inspeção de toda a situação, avalia, e aí ele encoraja o povo a lutarem por suas famílias. Caso contrário, certamente eles seriam destruídos e mortos. E eu gostaria hoje à noite de aplicar esse texto para nós hoje, com relação à família, como o tema lute pela sua família. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quão importante é esse momento agora em que nos colocamos aos teus pés para ouvir a tua palavra lida e pregada, e é com temor e humildade que me coloco à tua disposição, e somente aquilo que é do Senhor, que é do Espírito Santo, possa ser pregado e falado aqui hoje à noite. Toma conta, Senhor, de cada palavra, de cada atitude, de cada pensamento. Trabalha também em nossos corações, ó Deus, para que sejamos transformados. Dê-nos uma mente aberta e um coração receptivo da sua palavra. Que o teu Espírito e a tua palavra façam o trabalho em nosso coração nessa noite. E tira de nós, ó Deus, aquilo que porventura está que impede de ouvirmos, atendermos, praticando a tua palavra.
Ó Deus, nos colocamos nas tuas mãos, sob a tua direção, no nome de Jesus. Amém. Depois de Deus, a família é a nossa maior riqueza, não é verdade? Acho que não tem nada nesse mundo mais rico, mais precioso do que a nossa família. Quando Deus criou a família, a intenção dele foi abençoar. Ele nos abençoou com a família. E estar em família é uma das coisas maiores, mais alegres, uma das maiores dádivas que Deus nos dá. Mas nós não podemos deixar de observar que as nossas famílias estão em perigo. É inegável que as famílias no mundo todo correm perigo. Perigo de ser destruída. O perigo de se desfazer a família. E nós sabemos que desde o princípio, desde o Éden, Satanás vem atacando as pessoas, Adão, Eva, e vem destruindo, querendo destruir aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou. A família se tornou desde então um alvo de Satanás e hoje, mais do que nunca, ele tem atacado e tem conseguido, de certa forma, muita vitória em algumas famílias. E como ele sabe que o tempo dele está no fim, está se aproximando, então agora ele trabalha com uma sagacidade, uma velocidade ainda maior. Vivemos nos dias da profecia de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 4, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, diz o texto, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, ou mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quanto adjetivo aqui, não é? Falando, descrevendo o homem e, claro, a mulher nos últimos tempos. 2 Coríntios 2:10 diz assim: para que não sejam vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus desígnios. E João, nós vemos a descrição da própria boca de Jesus, dizendo que, João 10:10, que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida plena, vida abundante. Então vemos que o intuito de Satanás é esse, destruir a família de qualquer forma. Graças a Deus, porque nós estamos do lado dele, Deus é maior e Deus nos ajuda nessa investida. Mas como nós podemos proceder para proteger nossas famílias? Como lutar pelas nossas famílias? Então eu quero tirar desse texto aqui alguns pontos, ver da forma que Neemias viu e fazer o que Neemias fez. E eu quero destacar aqui 4 atitudes para nós tomarmos para protegermos a nossa família. Em primeiro lugar, Neemias age, ele diz: inspecionei, examinei a situação, eu observei o que estava acontecendo, e ele teve um discernimento de tudo o que acontecia. Ele via os muros caídos de Jerusalém, a vulnerabilidade das pessoas que ainda restaram lá na cidade, notou que o inimigo se preparava para atacar, nós vemos isso no texto, notou que era preciso
uma reação em conjunta de todos eles. Então ele convoca os principais, todos os líderes e todo o povo, para todos reagirem, que era preciso que todos estivessem preparados para a batalha e também, da mesma forma, trabalhando intensamente para a edificação do muro, caso contrário, seriam atacados e destruídos. E aqui nós temos uma lição. Primeiramente, irmãos, nós devemos agir da mesma forma. Nós devemos inspecionar a nossa vida, inspecionar o nosso lar, a nossa família, a nossa vida conjugal, a vida dos nossos filhos, o sistema desse mundo, que está acontecendo nesse mundo, como isso está afetando a minha vida, a vida da minha família. Observar tudo isso. É importante essa observação para então tomarmos outras atitudes. Ou devemos observar quais áreas os nossos filhos estão vulneráveis, o nosso casamento está vulnerável. Observando essas coisas, nós vamos então poder depois tratar disso. Ao longo da mensagem nós vamos olhar assim. Hoje em dia, os cristãos, os cônjuges, os pais, precisam prestar atenção, pelo menos em 3 áreas específicas, se você quer que a sua casa fique firme. A primeira área é a sua própria vida espiritual, é a área pessoal. Nós temos ensinamentos na palavra, como em 1 Coríntios 16:13, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos variamente e fortalecei-vos. Está falando de você ter essa postura, olha só, de vigiar, estar firmes na fé, se portar de uma forma varonil e se fortalecer para que você possa continuar dessa maneira. Efésios 6:10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós estivermos espiritualmente fracos, de forma alguma nós vamos conseguir sustentar ou ajudar a lutar pela nossa família. Nós não vamos lutar direito pelo nosso casamento, nós não vamos lutar direito pelos nossos filhos, no lar em geral, porque nós estamos fracos espiritualmente. Se você estiver fraco no seu lar, você vai ser mais um peso do que uma ajuda. Não é verdade? E nós precisamos estar forte. A palavra de Deus diz: fortalecei-vos no Senhor. E isso você sabe como consegue. Você consegue com relacionamento com Deus, lendo a palavra de Deus, orando, participando da comunidade da fé, da igreja. Tudo isso junto ajuda a fortalecer a nossa fé, ajuda-nos a ficarmos fortes e firmes no Senhor, para podermos então lutar e lutar bem, tanto estarmos nós bem, como lutar em prol da nossa família. Se você não estiver bem, se você não estiver forte espiritualmente, como você vai ajudar a sua família? Como você vai ajudar o seu cônjuge? Como você vai ajudar os seus filhos, se você mesmo está debilitado? Outra área que nós precisamos trabalhar é a área conjugal. É uma área que é muito atacada, sempre é, pelo inimigo. E nós precisamos trabalhar muito para manter o nosso casamento, nosso relacionamento com os nossos cônjuges, de uma forma bonita, saudável, amorosa. E o casamento sempre foi alvo do inimigo, porque nós sabemos que aquilo que Deus constrói, aquilo que Deus constitui, Satanás do outro lado trabalha contra. E Deus instituiu o casamento entre homem e mulher, e isso já vem atacado também, não é? Os irmãos vejam bem os absurdos de hoje. E o casamento foi feito para o casal viver feliz, constituir a família, e
e gozar a vida juntos e servir ao Senhor juntos, não é? Honrar a Deus juntos. Mas hoje o sistema já vem sendo atacado, não de hoje, mas de muito tempo, e hoje mais do que nunca nós vemos os lares tão destruídos, tão afetados pelo bombardeio do inimigo, Satanás, que trabalha no mundo sistêmico para destruir esse casamento. Já percebeu hoje, as pessoas já não veem a necessidade de se casar. As pessoas costumam juntar. Lá no meu tempo de moço falava juntar os trapos, né? Lembra um pouco da pobreza, mas juntam, ficam juntos e a gente pergunta, mas por que isso? Não, é porque a gente quer ver se vai dar certo. Se não dá certo, tudo bem. Então você percebe uma coisa aqui, que já juntaram, que deveriam casar, mas juntaram, vão viver como casado, mas não casado, na possibilidade de se separar se não der certo. Então já casa, já junta pensando em separar, não é assim? Outra coisa que eu acho interessante, quando vão se casar, né, quando finalmente vão se casar, aí tem uma cláusula, com separação de bens. Já viram isso, né? Separação de bens. Quando eu vejo isso, na minha mente vem o pensamento, já estão pensando em separar, não é? Já causa assim, nós vamos casar, mas se a gente separar, seus bens para lá, o meu para cá e está tudo certo, não é? Irmãos, o que a Bíblia fala, casou é para sempre, não é verdade? Então, nem pense em separação, portanto, não tem separação de bens, é tudo junto, o que é meu é seu, o que é seu é meu, é tudo nosso, está todos juntos. Veja como isso vai entrando, minando as pessoas. E até, irmãos, eu não quero delongar muito nesse aspecto, eu vejo isso muito nesses casais de hoje que casam e falam assim, não, nós não queremos filhos. Né? Mais tarde, quem sabe mas olha, né? Aquela assim, uma cara de repúdio sobre ter filhos. O que nós vemos aqui em alguns desses casais, não estão todos no mesmo lugar, mas a busca do prazer com a finalidade de vida. É o hedonismo, não é? Nós vamos casar, mas nós queremos só festa, não queremos constituir uma família assim, com filhos, só a gente se divertir. E eu vejo muito hoje, irmãos, adultescentes. Conhece essa palavra, adultescentes? É adulto, mas ainda é adolescente. Já tem idade para ser adulto, mas ainda vive como adolescente. Então, estão casados, estão vivendo assim, mas não é sério aquela vida como Deus ensina nos seus valores. E o estilo de vida com os valores cristãos, hoje, se alguém quer viver dessa forma, é viver na contramão do mundo. E isso é muito atacado. Viver em família, em união inseparável, a união entre homem e mulher, unicamente, não é? Isso está indo na contramão do mundo. Você prega essas coisas, você é apedrejado por pregar essas coisas, por falar dos valores reais. E Satanás imprime outros valores, são falsos valores, são valores errados, que contrariam a palavra de Deus, que vão na contramão do que Deus tem ensinado. Portanto, meus irmãos, nós precisamos trabalhar na nossa vida pessoal, trabalhar na nossa vida conjugal. Se você não investir no seu casamento, se você não investir no seu relacionamento conjugal, investir, e aí tem tanta coisa para falar num outro momento. Quais são esses investimentos? Mas se você não fizer isso, vai fracassar. Se você não vigiar, se você não orar junto com o seu cônjuge, se você não trabalhar as suas vidas juntos,
o inimigo vai atacar e vai destruir o seu casamento. Não se dê por certo. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Não é? Fala, não, está tudo bem entre nós, e fica largado, deixa largado, não cuida do relacionamento. Abre brecha e o inimigo entra. Então temos que cuidar. Terceiro é a área dos filhos. Os pais têm a obrigação e o desafio de proteger e de instruir os seus filhos no bom caminho. Proteger dos ataques de Satanás, é claro, os ataques cruéis dele, e a influência do mundo sistêmico dirigido por Satanás para destruir as crianças também, não só os próprios pais, não só o relacionamento deles, mas também a vida deles. As crianças, jovens, adolescentes sofrem todo dia ataque do inimigo. Se você não ficar atento, pai e mãe, sobre essas coisas, você vai deixar passar ataques do inimigo sobre a vida do seu filho e ele vai ser afetado por isso. Mais tarde você vai chorar se você preserva os bons valores cristãos. Esses ataques visam destruir os valores cristãos, os princípios, a moral, a sexualidade. Nós vemos aí a tentativa de instigarem a erotização precoce das crianças, a afirmação de ideologia de gênero, um trabalho sutil de destruição da fé em Deus, o apregoamento de mentiras, de imoralidades em todo lugar, que traz a destruição da criança, traz a destruição da família e a destruição da própria sociedade. A destruição dos valores, a destruição do casamento e o aprisionamento espiritual. Tudo nesse mundo trabalha em conjunto para destruir as nossas vidas, os nossos lares, as nossas crianças. É a ridicularização do puro e do correto, é a discriminação e a perseguição do cristianismo, é a compensação do crime e da corrupção, é a liberação das drogas, é o afrouxamento das leis criminais, é a libertinagem moral ou a imoralidade sem censura e sem vergonha. As más companhias que entram nisso, tudo isso junto, colocamos aqui, vocês veem como os pais precisam lutar para defender os seus filhos, defender a sua família. Proteger os filhos de tudo isso parece assustador e aterrorizador, é ou não é verdade? Mas, irmãos, graças a Deus, nós temos Deus conosco. E Ele vai nos ajudar a ter vitória sobre tudo isso. Por isso Ele mesmo diz: não temas, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Essa é uma das muitas outras vantagens de ter Deus na nossa vida, de andar com Deus e de buscar os conselhos de Deus. Proteger os filhos, uma forma de proteger é instruindo os filhos no caminho de Deus. Vocês já ouviram muito sobre isso aqui, que Deus nos deu essa responsabilidade de ensinarmos os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E o caminho que eles devem andar está aqui na palavra de Deus. Aqui é o manual de Deus para a nossa vida pessoal, é o manual de Deus para a vida conjugal, é o manual de Deus para que nos ensina a cuidar e criar os nossos filhos. E nós precisamos fazer uso disso. Efésios capítulo 6, verso 4 fala: criem-nos segundo a instrução do conselho do Senhor. Ou seja, cria os seus filhos conforme a palavra de Deus. E uma vez que nós vemos que os nossos filhos estão sobre esse ataque, nós precisamos
trabalhar e tomar medidas para que o inimigo não alcance vantagem. Mencionei há um tempinho atrás para os irmãos que os irmãos devem andar mais adiante do que o mundo está andando para alcançar o seu filho. E o mundo não está andando, ele está correndo para alcançar o seu filho. E você tem que ser mais esperto. Se você vê que o inimigo vai atacar, então você levanta paredes de proteção em volta da sua família, em volta dos seus filhos. E as paredes de proteção que nós temos são os ensinamentos dos valores de Deus, a palavra de Deus. Faça isso e faça isso com diligência e não demore, porque a mente deles estão abertas e aquilo que entrar primeiro é gravado. Se as coisas do mundo entrar primeiro na mente das suas crianças, aí quando você vier com as suas coisas, com os valores que você quer imprimir, ali já está colocado e a criança vai ter dúvida do que você está falando. Então ensina a criança, diz a palavra de Deus, os caminhos que ela deve andar. Ela vai aprender esses caminhos. E quando ela crescer, ela não vai se desviar deles. Quando o mundo ataca com a mentira, dizendo para a criança, olha, você menino, você pode escolher ser menina. Ele vai falar, opa, se a menina for atacada dizendo, oi, você menina, você pode escolher ser homem, ser menino. A mente dela vai falar, não, menina é menina e menino é menino. E aqui a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Ela foi ensinada pelos seus pais sobre essas verdades. E ela não vai aceitar as mentiras que virão de fora. Mas esse trabalho precisa começar cedo em casa. Não pensa, ela é muito criança para entender isso. O mundo não vai respeitar isso aí, não. O mundo está mostrando sexo ao vivo em sala de aula para criança. Ok? E aí você está achando que você está falando coisa muito pesada. Não, tem que começar cedo ensinando a verdade para o teu filho e tua filha. Amém, irmãos? Esse é um trabalho. Eu vou falar desse trabalho mais adiante. Bom, então, amados, em primeiro lugar, nós vemos aqui que aprendemos com Neemias, ele diz que ele agiu, ele diz, inspecionei, vi, verifiquei. E nós precisamos fazer uma porção de coisa aqui. Não é? Então eles começam. Segunda coisa, Neemias exorta. Olha, inspecionando tudo, verificando tudo, eu vejo que a primeira coisa, nós precisamos lembrar de Deus. O texto diz, lembrai-vos do Senhor. E isso é o que nós devemos fazer em primeiro lugar mesmo. Diante de toda essa situação, nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos ser guiados por Deus, ser ensinados, protegidos, providos. Precisamos que Ele nos aponte os perigos, que Ele nos mostre as brechas que estão abertas na nossa vida, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Precisamos da sabedoria de Deus, precisamos da orientação de Deus, precisamos do poder de Deus, da força de Deus, para lutar essa batalha e para vencer. Porque nós, primeiramente, temos as nossas lutas pessoais, não é verdade? Temos que batalhar para nos mantermos puros, para viver uma vida em santidade, para consagrar nossa vida a Deus, para servir ao Senhor. Tudo isso, irmãos, é batalha constante. E precisamos estar fortes. E nós só podemos fazer isso com Deus mesmo. E nós precisamos de Deus para guiar a nossa vida, para guiar o nosso casamento e para guiar os nossos filhos com a ajuda deles. Outro dia eu estava falando com um casal e o casal mencionou, mas pastor,
ela tem esse pensamento, eu tenho esse pensamento, e a gente discute, é o meu pensamento e o pensamento dela, aí a gente bate boca, a coisa esquenta e tal, e não dá certo. Como é que a gente faz? Sei, eu já detectei agora o seu problema, disse para eles. Porque vocês estão casados a 2 e não a 3. Como assim? Quando vocês se uniram no Senhor, vocês são 2 crentes em Cristo Jesus. Quem é árbitro na sua vida? Ela ou ele? Não é você, ela, você, ele. Quem que é árbitro na sua vida? É Deus. Então, quando os 2 têm pensamentos diferentes, mas eles buscam a Deus para falar, Senhor, como é que a gente faz aqui? Deus vai falar para ele, faça assim, Deus vai falar para ela, faça assim, e os 2 fazem e dá certinho. Porque Deus é juiz da vida dele, porque a vida dele está firmada na palavra de Deus, eles têm Deus na direção. Irmãos, se nós vamos ter sucesso na nossa vida espiritual, sucesso no nosso relacionamento e sucesso na criação dos nossos filhos, nós precisamos de Deus, buscar a Deus. Senhor, me ajuda a guiar meus filhos, me ajuda a guiar meu lar, me ajuda a relacionar com o meu cônjuge, me ajuda a cuidar da minha vida espiritual, para que eu tenha também um bom relacionamento com o meu cônjuge e com a minha família. Porque quando a vida espiritual está no bagaço, o relacionamento também vai mal entre o casal e vai mal com os filhos também. Uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, trata o cônjuge diferente, trata os filhos diferente, guia a família para um caminho certo e bom. Então veja bem, em terceiro lugar, Neemias diz para não temermos. Ele diz, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. A única maneira de não temer os desafios da vida é com Deus mesmo, não é verdade? Por isso Deus vem falando na sua palavra, não tema, eu estou contigo. E nós devemos nos alegrar com isso, que Deus, esse Deus que se preocupa com os seus filhos, e deixe-me falar, se preocupa com aqueles que buscam a Deus e querem andar nos caminhos de Deus, ouvem a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus. Esses estão seguros com Deus, que Deus vai ensinar, Deus vai prover, Deus vai agir. Ele é o Deus que nos conforta nesse sentido e diz, não temas. Ele é o Deus que nos ajuda e diz, eu te ajudo. Ele é o Deus que nos fortalece e dá vitória. Ele diz, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Esse é o Deus, nosso Deus. Então nós olhamos o tamanho dessa batalha que temos que lutar, nossa vida pessoal, nossa vida conjugal e cuidar da nossa família, num mundo tão difícil, com um ataque feroz tão grande de Satanás. A gente fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Ele diz, não temas, eu te ajudo, eu te oriento, eu te sustento, eu vou providenciar o que você precisa, desde que você ande comigo. Porque se você andar longe de Deus, você não vai ter nada disso. Em quarto lugar, Neemias desafia todo o povo. Ele diz, lutem pelos vossos irmãos, pelas vossas irmãs, pelos vossos filhos, vossas filhas, esposas, pela sua casa. E eu quero destacar aqui 3 atitudes. Como é que Neemias entende que deve ser essa luta? Se você estudar o texto, observar várias coisas, como que Neemias entendia quando ele disse lutem? O que vinha na mente, no coração dele, quais foram as suas atitudes? Primeiramente, nós começamos essa luta com jejum e oração. Se você observar no versículo 9, diz lá uma parte, porém, nós oramos ao nosso Deus. Na verdade, o livro de Neemias começa com jejum e oração, no versículo 2 a 4. Neemias vê a situação de Jerusalém, o povo foi levado cativo, ficou um outro povo para trás, os muros estavam caindo e eles estavam tentando levantar os cacos lá da vida deles.
E Neemias então vê aquela destruição, aquela tristeza, e vê que eles ficaram vulneráveis e desprotegidos, sem segurança. Neemias rompeu a chorar por causa daquela situação, e diz lá no capítulo 1 que Neemias começou um tempo de jejum e de oração. E Deus honrou seu jejum, a sua oração, e trouxe resposta, deu graça, e o muro começou a ser reconstruído, e as famílias reestabelecidas no seu lugar. Os irmãos veem aí o poder do jejum e oração. Agora, se nós perguntarmos para os lares, perguntar, vocês têm jejuado para o seu lar, jejuado pelos seus filhos, jejuado pelo seu cônjuge, pela sua família? Tem gente que pensa que vai jejuar só quando a crise vier, Mas quando a crise vem, irmãos, aí é um jejum mais duro, Já estamos em crise, já estamos em dificuldade. É bom jejuar quando tudo vai bem. Por que você está jejuando? Tem algum problema? Não. É porque tudo está bem. Eu quero que Deus me ajude, para que nada aconteça, para que o inimigo não alcance vantagem, para que Deus me dê sabedoria, para mim poder enxergar as coisas, para mim saber como eu vou agir, como eu vou me comportar, o que eu devo fazer. E é melhor prevenir do que remediar. Então eu jejuo antes, antes desses problemas. O jejum e a oração. Irmãos, a luta pelo relacionamento conjugal, pela nossa vida espiritual e pela criação dos filhos, começa com o jejum e oração. Jesus disse: vigiai e orai. O inimigo é como o leão que busca a quem tragar. E nós precisamos jejuar e orar. Quando nós oramos, nós temos mais discernimento espiritual. Deus fala de uma maneira mais clara conosco. E nós podemos ver coisas, brechas, comportamentos que não são adequados, que o inimigo pode usar para destruir a sua vida, destruir o seu casamento. As vitórias sempre são precedidas de jejum e oração. Segundo, outra postura, outra atitude, Neemias fala: tomai posição, ou seja, pelejai por vossas famílias. É isso que quer dizer. É você tomar uma posição, tomar postura, se posicionar. Se olha um dicionário, diz assim: ter atitude, agir em relação a um determinado assunto ou causa. Então, você jejua, ora, mas também você age, você toma uma postura, você reage contra essas coisas. Uma forma de lutar pela família é guiá-los no caminho de Deus. É o devocional diário com o casal, se tem filhos, com os filhos. É instrução na palavra, é o envolvimento na comunidade da fé, que é a igreja, é vir à igreja. Como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu tenho o devocional em casa, quando nós oramos juntos, quando nós instruímos a cada um em casa pela palavra de Deus, quando eu participo de uma boa igreja que ensina, que prega a palavra de Deus, eu vou me fortalecendo e Deus vai ajudando. Isso é tomar postura de defesa contra o inimigo. É uma das melhores posturas que você deve ter. Em casa você está lendo a palavra, está ensinando a palavra, não é? Está orando. E você ainda reforça esse ensinamento estando junto com outros irmãos que estão fazendo a mesma coisa, crescendo nessa comunhão, nesse relacionamento. Eu vejo as crianças aqui na igreja crescendo num relacionamento com outras crianças que conhecem a Deus também, que se fortalecem umas às outras, não é?
Porque lá fora, irmãos, a coisa não é fácil. Nós temos que nos posicionar. E, em terceiro lugar, ninguém gosta dessa palavra, trabalhe duro. Trabalhe duro. Se vocês olharem, eu não vou ler o texto, mas eu explico para os irmãos, versículo 15 a 23. Neemias chama todo mundo para o trabalho, para a edificação dos muros, para a proteção das suas famílias. E lá nesse texto ele fala, olha, do jeito que está o ataque é iminente, então para nós não sermos destruídos, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão trabalhar com a espada de um lado e com as ferramentas na outra mão. Quando vocês forem dormir, forem descansar, vocês descansem meio alertas. Já vão dormir com a roupa de trabalho e com a roupa de batalha, com a espada do seu lado. E assim nós vamos todo dia trabalhar, edificando o muro e vigilantes do outro lado. Se o inimigo vier, nós estamos preparados. E eles tiveram que trabalhar duro e vigilantes. Irmãos, se você não trabalhar duro pela sua vida espiritual, você vai sucumbir. Não dá moleza não, sabe? Começa a deixar de orar, começa a deixar de ter o devocional, começa a deixa de ter o quarto de escuta, onde você ouve Deus falar com você e tal. A vida vai chamando para as outras coisas e você está deixando o que é mais importante. Faz lembrar Maria e Marta. Maria aos pés de Jesus, falamos semana passada. Marta muito ocupada com as coisas. Marta falou, manda Maria vir me ajudar. Jesus falou, não, ela escolheu a melhor coisa, eu não vou tirar dela. E quantas vezes nós escolhemos a pior coisa e não a melhor coisa? Porque a melhor coisa é estar aos pés de Jesus, buscar a sua direção, ouvir a sua voz. Se eu chegasse aqui agora e falasse, irmã, vem cá, irmão, vem cá, e você vem, aí eu falo, fala pra gente aqui uma coisa que Deus falou com você no seu devocional nessa semana. O que você falaria? Seria isso? Por isso eu sempre encorajo os irmãos, tenha o seu caderno devocional. E no seu devocional, você lê o texto, você anota o texto, você faz pergunta, vê o que Deus falou com você. E ali você ouve a voz de Deus, que a gente tem ensinado, você ouvia Deus falar, o Espírito dele, e você anota, Deus falou comigo isso. Deus me direcionou aqui. Deus falou para mim deixar disso. E etc, etc. E Deus vai segredando coisas maiores e melhores para todos nós. Mas irmãos, nós precisamos trabalhar duro para a nossa vida espiritual. Precisamos trabalhar duro para o nosso relacionamento. O que você tem feito para o seu relacionamento conjugal melhorar e melhorar? Não é? É preciso de trabalho. Precisa de investir tempo de qualidade e outros tipos de investimento. Amém? Tá tão quietinho, tão quietinho aí. Tá bom. E para criar os filhos, irmão, mais trabalho ainda. Não é? Trabalhar para toda essa proteção, trabalhar em todo ensinamento, não é? Guiar os filhos. É trabalho duro. Sempre foi, irmãos, trabalho duro. Não é? Em certas áreas, hoje é mais fácil. Eu me lembro, no meu tempo, quando o meu filhinho nasceu, não tinha sopinha para comprar pronto para ele. Não é? E fralda era uma coisa rara, era só para rico, mas bem rico mesmo. Hoje tem coisas que é muito mais fácil. Mas isso não é o essencial. O essencial é criar a criança no caminho de Deus, um caráter com valores divinos para a vida dela. E isso dá trabalho.
é tempo de oração, é tempo de ensinamento, é historinha de noite para contar para a criança, historinha bíblica, não é? Tem gente que põe desenho para a criança dormir, desenho de sei lá do quê, mas se for desenho tem que ser da Bíblia, irmãos, não é? Não é de outra coisa, não. Ensinar a palavra de Deus para as crianças. Tudo isso requer um trabalho duro, mas a palavra de Deus fala. Irmãos, não é na moleza não, né? Tudo tem que trabalhar e trabalhar muito. Mas vale a pena, é recompensador. Você vê os seus filhos no futuro. Hoje eu posso olhar meus filhos e ver como que Deus abençoou, não é? Todos servindo a Deus, todos instruindo já os seus filhos, meus netos, nossos netos, nos caminhos de Deus, servindo a Deus, e a gente fica feliz de ver o que Deus fez na vida deles, não é? E que bom isso, vale a pena, irmãos. Por isso a exortação que nos vem dessa palavra muito importante de Neemias, não é? Foi então naqueles dias, é para nós hoje. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelas vossas famílias. Vamos lutar pelas nossas famílias, amém, irmãos? Amém? Que nossa casa seja uma casa que serve a Deus e que se preserva nos caminhos do Senhor. Agora, falando de família e concluindo, tem muitas famílias que já foram destruídas, não é? Algumas não tem jeito, um foi para um lado, outro foi para o outro, não é? Alguns filhos foram muito maltratados, estão feridos por aí, mas tem família, e pode ser aqui o caso, que a vida conjugal está muito arranhada, tem muita ferpa, mas pode ser ajustada isso hoje à noite. Se o casal tomar uma postura, falar, vamos buscar Deus para arrumar a nossa vida, dar uma lixada, dar uma polida, uma repaginada na nossa vida e a gente continuar. Talvez alguém está meio negligente com os filhos. Você foi chamado a atenção de tomar postura aqui. Ou até mesmo você está negligente com a sua vida espiritual. Está cuidando de outras coisas, da família, mas a sua está meia desleixada. Hoje, essa noite é uma noite oportuna para tomar uma decisão ao lado de Jesus dessa forma. E outras pessoas já estão em derrota, mas nem se percebe que estão em derrotas. A palavra de Deus diz que aqueles que não têm Deus, não têm a Jesus como Salvador pessoal, ela diz que essas pessoas já estão presas na garra do pecado, no laço do diabo. E se ela continuar a sua vida sem se libertar, sem se ser liberta por Cristo Jesus, ela vai morrer e vai ir para a eternidade no inferno. Satanás vem para roubar, matar e destruir. E se tem uma coisa que Satanás não quer que você faça, e ele vai trabalhar de todas as formas para cegar o seu entendimento espiritual, está aqui. Para impedir que a pessoa veja que ela é pecadora como todo mundo é. Que o salário do pecado é a morte eterna no inferno. Mas que Deus ama todo e qualquer pecador de tal forma que deu Jesus Cristo, para que se a pessoa crer nele, vai ser salva. E é preciso então a pessoa chegar nesse entendimento espiritual.
de falar, eu preciso de Jesus, eu preciso que Jesus me perdoe os meus pecados, que Ele entre na minha vida e seja Senhor da minha vida. Você precisa crer com o coração e confessar com a tua boca, diz a palavra de Deus em Romanos 10. Então hoje é um momento de você tomar uma postura quanto à sua vida espiritual também. Vamos fazer um pequeno apelo aqui, dando a oportunidade de você tomar uma postura, tomar uma decisão. Peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, só por um instante. Esse momento é para você. Consulte o coração de Deus. Veja o que Deus está falando no seu coração pelo Espírito Santo, na sua voz suave, na sua voz meiga. A voz de Jesus fala de uma maneira suave no coração, se você ouvir, que diz, filho meu, entregue o teu coração, creia, receba Jesus como seu Salvador. Você precisa dessa atitude hoje à noite. Alguém que quer receber Jesus hoje à noite como seu Salvador, quer ser liberto da condenação eterna, do pecado, do juízo. Abra o seu coração. Alguém manso e suave, Jesus está chamando. Vem já. Você precisa reconciliar com seu cônjuge, precisa acertar as coisas. Você quer oração pelo seu casamento, direção para a criação dos filhos. Nós vamos cantar agora, e nesse cante, se você quiser, vem à frente, nós vamos orar. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor abençoe, que os nossos corações não sejam resistentes aos teus ensinamentos, à tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, nessa hora tão importante, em nome de Jesus, amém. Fiquem em pé, por favor, aqueles que podem. Vamos cantar, e os irmãos que querem tomar decisão, pode vir. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que as portas te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vou cantar só mais essa estrofe. É com você. Ninguém força, Deus, nem Deus força. Ele fala manso, Ele fala suave. É eu que resisto. Eu oro a Deus, Deus me ajuda a cuidar da minha vida espiritual, me ajuda a cuidar do meu relacionamento conjugal. Tanta coisa aqui dentro precisa ser trabalhado. Só por Deus, só com a ajuda dEle. O homem tem um coração duro, pecaminoso, egoísta,
E aí vai. Mas é Deus que trabalha, o Espírito que trabalha, a palavra que trabalha, e vai tirando as coisas ruins, vai pondo as coisas boas. Mas eu é que preciso de me entregar. Eu é que preciso me arrepender. Eu é que preciso de me converter ao que é certo. Mas essa estrofe vamos concluir. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Eu vou orar aqui com esses irmãos, irmãs que estão aqui embaixo. O piano pode continuar tocando, os irmãos podem estar em oração. Se alguém quiser oração também, eu vou descer aqui. Correm os
aquilo que Ele tem falado, nos ensinado. Hoje Ele nos deu uma grande instrução, não é? E nós saímos daqui hoje à noite com os corações alegres, jubilosos, encorajados, como Neemias quis fazer com o seu povo. Falou: olha, povo, a coisa não está fácil, mas nós vamos vencer aqui, não é? Nós temos Deus do nosso lado, e nós vamos trabalhar duro, e nós vamos ter vitória, porque Deus está conosco. E eu sei que você vai fazer isso também, e Deus vai trazer vitória. Cada vida aqui uma situação diferente, uma luta diferente, tudo diferente, mas são tudo lutas, mas é o mesmo Deus que dá força, sabedoria, discernimento. E no meio dessas lutas, Deus também nos dá paz. E nós podemos ouvir a sua voz dizendo: não temas, nós não vamos temer. Quando vier a aflição, ouça a voz de Deus. Ele diz: filho meu, não tema, eu estou com você. Mas Senhor, isso, não temas, eu estou com você. Não é? A Bíblia fala que mesmo que as águas se tumultuem, você não vai afundar. Deus está com você. Deus vai te sustentar. A vitória está aí. Vamos trabalhar duro e ela chega. Obrigado a Deus pela tua palavra, por esse dia tão abençoado na comunhão dos irmãos e com o Senhor. Eu oro que o Senhor abençoe essas vidas, guie-os nos teus caminhos, e que eles possam, Senhor, a cada dia conhecer o Senhor mais de perto e desfrutar das delícias que há no relacionamento contigo. Supra a necessidade deles, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, amados. Boa semana.